E é interessante também a gente pensar que nesse mundo do marketing não existe bala de prata. Então não vale a pena cair, né, no conto da bala de prata e achar que você vai conseguir aprender num curso e vai ser a pessoa que vai solucionar o problema do mundo. Fala, marqueteiros e marqueteiras desse Brasil! Hoje estamos aqui para mais um podcast com duas convidadas super especiais e eu quero que elas se apresentem para vocês. Rosane, fala um pouquinho de você e da sua trajetória para a gente. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Rosane, eu trabalho com marketing já tem mais de 20 anos, e especialmente com marketing digital tem 15 anos de trajetória. Na ROI, né, já tenho aí mais de um ano com o pessoal, sou responsável pela parte de mídia performance e estou aqui para compartilhar um pouco aí com vocês do trabalho, né, do nosso trabalho do dia a dia. Tem muita coisa para ensinar, para compartilhar com a gente, muita história também, muito aprendizado. E agora você, Jéssica. Eu sou a Jéssica, eu trabalho com redação há mais de 4 anos e atualmente estou como social media na ROI, já tenho 1 ano e 3 meses. Isso aí. Jéssica também tem toda uma trajetória de copywriter, um conhecimento estratégico do marketing que agrega muito na hora da gente, né, criar as campanhas de rede social. E, principalmente, quando estão essas duas juntas, a gente pode fazer uniões muito importantes para alcançar um resultado esperado. Eu queria que a Rosane começasse, e nós vamos falar muito hoje sobre mídia e performance, né, e qual que é a importância do growth, como que a gente pode desenvolver isso, né, dentro das nossas culturas, nas agências, nas empresas, e como que a gente consegue levar esses dados, essas ações para gerar de fato resultado, que é o que todo mundo quer no fim das contas, né, Rosane? E aí eu queria que a gente começasse falando um pouquinho dessa área, como que você chegou nisso e o que te despertou na área de mídia e performance? Foi uma área que, na verdade, eu fui sendo levada, né? Eu trabalhava numa empresa, era responsável pela parte de marketing e começou, né, esse trabalho, tinha o trabalho de divulgação no Google Ads, e eu fui me aprofundando, depois veio o Meta, ainda na época não era Meta, né? Era só Facebook, não existia nem Instagram, e aí a gente fui me aprofundando e internet, né? Exatamente. Quase que uma internet de escada, brincadeira. Mas aí eu fui me aprofundando, a gente tem que se aprofundar sempre, porque hoje em dia, né, as plataformas elas mudam muito, mudam o tempo todo, então a gente tem que estar sempre se atualizando. E eu fui gostando, né, me interessando mais, tirei certificações, né, comecei pelo Google, que eu confesso que é a plataforma que eu mais gosto de trabalhar, o Google Ads, né, a plataforma que eu tenho mais, digamos assim, conhecimento, né, que tem as certificações, e é fundamental hoje, né, não adianta. Eu sempre falo assim para todo mundo, sempre quando dou um exemplo, assim, principalmente para cliente, quando o cliente fica na dúvida, né, eu devo anunciar no Google, eu sempre falo assim, quando você precisa pesquisar alguma coisa, qual que é a primeira plataforma que vem à sua cabeça para fazer uma pesquisa? Né? E a pessoa sempre responde, vou no Google, né? Tanto que tem até dá um Google, né? Então, assim, é fundamental, né, que as empresas, que os negócios estejam no Google, né, façam parte dessa rede, porque são bilhões de pesquisas realizadas. Então, é muito importante esse trabalho de Google Ads. Mas o Google Ads também não funciona sozinho, né? O Google Ads ele precisa de um trabalho muito bem feito, de SEO, ele precisa também que o site esteja bem feito. Tem uma série de coisas que a gente precisa para que o trabalho dê resultado. Ô, Rosane, a gente pode ter pessoas aqui que não sabem o que é SEO. Você pode explicar rapidamente, né? Porque eu acredito que tem gente que está começando agora, inclusive que quer entender como entrar nessa área, o que fazer. E são termos técnicos, tem muitos termos técnicos, então vale a pena, né, explicar um pouquinho o que é. Sim. Hoje dentro do Google nós temos, então falando, né, de uma maneira bem simples assim para ficar mais claro para quem não entende, né, nós temos 2 formas de aparecer no Google. Uma forma é você pagando e uma forma é você aparecendo gratuitamente. É fácil aparecer gratuitamente? Não. A gente tem todo esse trabalho feito, né,
SEO, que envolve conteúdo, envolve trabalho até de imagens que você faz dentro do seu site, dentro do conteúdo, uma série de questões, uma série de métricas que você trabalha dentro do seu site, dentro do seu conteúdo, e isso faz com que o Google indexe o seu conteúdo, indexe o seu site, né, que ele entenda que aquilo é relevante para as pessoas e faz com que em algum determinado momento você vai, né, o seu site, o seu conteúdo vai aparecer de forma orgânica, né, de forma gratuita, sem ter que ninguém precisar pagar, sem você precisar pagar pelo clique, né, quando alguém fizer uma busca, vai aparecer o seu conteúdo, se alguém clicar, você não vai pagar por isso. Essa seria a parte do SEO, né, a parte orgânica. E a parte paga é quando você faz uma busca, aparece as primeiras posições, são anúncios, e aí quando alguém clica, você paga por esse clique, né? Quando a pessoa faz uma conversão no seu site, no seu landing page, no seu e-commerce, você paga por isso também. E assim, tem muita gente, e eu já vi isso muitas vezes acontecer, que acha que assim, criei meu site, posicionei a minha empresa, com www, tudo bonitinho, o site tá lindo, eu já vou começar a ser encontrado no Google. Mas o pessoal esquece que existe um trabalho de SEO que ele é demorado, né, a médio e longo prazo, e ele exige muita coisa, inclusive a parte de conteúdo, né, Jéssica? Que precisa ser bem parametrizado para a gente conseguir, de fato, começar a aparecer, a performar. E o que eu gosto muito, né, pensando no Google, é do quanto que, através da mídia paga, do Ads do Google, eu consigo dar um impulsionamento inicial para o meu orgânico vir a performar lá na frente, né, e a gente continuar esse trabalho. Então, eu gosto muito do trabalho em conjunto, mas funciona para todo mundo, Rosane? O que você imagina, o que você sugere para a gente? Quando um cliente chega e ele quer aparecer no Google, essa é a demanda dele, porque ele acredita que lá que está o público que vai converter. Faz sentido ele já começar a investir em Google Ads, ou ele, se ele tiver tempo, ele pode investir no orgânico? Como que a gente pode conduzir isso? Assim, tudo vai depender do budget do cliente, né? O que ele tem disponível aí para marketing, e também um pouco da maturidade do cliente para marketing, para entender que exatamente o orgânico, ele leva um tempo. Às vezes ele pode levar, né? A gente sempre fala de 0 a 6 meses para o Google indexar, desde que isso esteja sendo trabalhado, porque não adianta, como você falou, né? Fiz um site, não coloquei conteúdo, não estou mexendo, não foi feito da forma correta, porque existe práticas recomendadas para atingir esse nível do orgânico, né, do SEO. Então, é assim, quero aparecer mais rapidamente, então é a busca paga, né? Não quero investir na busca paga, tenho tempo, então tudo bem, vai só para o orgânico. Mas o cenário ideal é a gente trabalhar os dois, né? Trabalhar tanto o tráfego pago quanto o orgânico, né? Porque é muito importante isso para o negócio, para o alcance, para a visibilidade, e um ajuda o outro, né? O Google Ads, a parte paga, não funciona muito bem se o orgânico não estiver muito bem feito dentro do site. É verdade. E agora, voltando um pouquinho atrás, no início da nossa conversa, nós estávamos falando que quando a pessoa quer procurar alguma coisa, ela busca no Google. Só que a gente sabe que hoje as coisas vêm mudando e muita gente já faz busca no TikTok. Ou no chat GPT. GPT. E aí eu queria, Jéssica, que você falasse pra gente um pouquinho sobre essas novas formas de busca e como a estratégia, né, de rede social agrega para que a gente consiga posicionar bem a empresa, e como que o trabalho da Rosane também, né, pode fazer parte dessa construção aí para o lead conseguir encontrar o que ele está buscando. Falando de pesquisa, eu acredito que o Instagram ainda não é tão funcional para achar respostas tão imediatas. Acredito que o TikTok ele funciona melhor, mas a gente já trabalha uma estratégia de SEO no Instagram, no TikTok, e casando muito com a estratégia paga, né, que é a parte da Rosane. Bacana. E, Rosane, você já sentiu diferença, por exemplo, ou isso varia de cliente para cliente? Tem cliente que tem uma performance melhor dentro das redes sociais do que no Google, por exemplo? Ou isso não é um dado certo, né? Um dado que varia muito de cliente para cliente, de característica de cada um? É exatamente esse ponto, né? Não é uma regra, na verdade, porque
cada cliente tem as suas particularidades, cada objetivo de campanha, né? A gente tem que pensar muito nisso, né? Na hora da estratégia, qual que é o objetivo de campanha? A gente tem que pensar qual canal faz mais sentido para o público-alvo do cliente. Então, é uma série de coisas que a gente tem que analisar antes para ver o que faz sentido. O ideal é assim, seria, claro, o cenário ideal seria a gente poder estar em todos os canais, né? TikTok, Google, Meta, quando eu digo Meta, tanto Instagram quanto Facebook, dependendo do tipo do negócio, a gente poderia incluir LinkedIn, né? E um pouco mais além, Spotify e algumas outras plataformas. Mas tudo depende, né, do cliente, do segmento do cliente, se faz sentido, se o público-alvo do cliente está presente naquele canal. Eu acho que assim, é muito importante a gente falar também da importância dos testes, né? Quando a gente tem uma verba, dependendo, se realmente fizer sentido testar outros canais, eu acho super válido. E aí a gente vai ver qual performa melhor. Mas quando a verba, né, do cliente é mais reduzida e a gente sabe que, por exemplo, no Google vai funcionar melhor, então a gente direciona. Mas eu acho muito importante estar presente nas redes sociais, trabalhar essa parte, porque assim, hoje é tanto conteúdo, é tanta gente trabalhando, então para a gente ter um sucesso orgânico nas redes sociais, hoje é um pouco mais difícil, né? A gente sempre precisa dar uma impulsionada, né, direcionar uma campanha. Então, depende muito do cliente, do segmento, né? Isso é caso a caso ali que a gente trabalha na estratégia. Eu acho que é um cenário, eu acredito, né, um cenário muito desafiador. E eu não sou apegada. Eu acho que faz muito sentido você investir em ads no início, para lá na frente você poder abrir mão do ads e o orgânico continuar performando, do que a gente ficar só na retranca do orgânico e a coisa demorar um prazo muito maior, a não ser que o cliente tenha esse espaço de tempo. Mas vale muito, às vezes, né, reservar uma verba para poder investir, performar rápido com ads, do que ficar esperando o orgânico, né? A não ser que é algo que viralize, né? E a gente sabe que construir viral também é muito teste, e é teste, às vezes, que as pessoas não sabem o que aconteceu por trás, quantas mil vezes foram testado um conteúdo até algum ir lá e viralizar. Então, é algo que demanda mesmo sempre teste, tempo, boa vontade, né? E planejamento, né? O bom e velho planejamento e, principalmente, disposição de entender, não deu certo, aonde que errei, o que a gente pode melhorar, testar de novo, porque a gente fala em growth, e as pessoas muitas vezes acham que growth vou bombar rápido, tipo assim, rapidamente eu vou ter o resultado. E, na verdade, growth é a resiliência, a persistência de testar, aprender com o erro, testar de novo, aprender com o erro, até a gente encontrar ali o que está realmente dando resultado, né? E a coisa acontecer. E pensando nessa parte de growth, Rosane, você consegue contar pra gente algum caso de performance de algum cliente que você às vezes estava batendo cabeça e aí de repente você entendeu o que estava acontecendo, como que você fez para poder chegar nesse ponto? Agora, né, não me vem nenhum caso assim específico, mas é uma coisa muito recorrente às vezes, né? O que eu acho assim muito importante de ser falado é que a gente precisa muito de ter uma contrapartida do cliente, né? O cliente precisa entender que quanto mais informações a gente tiver do lado dele, a gente vai ter sucesso muito mais fácil, né? As campanhas vão acontecer de uma forma muito mais fácil, mais fluida. Porque às vezes o que acontece às vezes com a gente é assim, o cliente é resistente para passar uma informação, às vezes a gente precisa saber. Aconteceu recentemente, né, com a gente. O cliente tinha medo de liberar uma lista, né, um mailing, tinha um medo, um receio. Mas é importante para a gente, porque quando a gente sobe um mailing dentro de uma plataforma para fazer o ads, né, a plataforma entende muito mais rápido quem é o cliente que ele precisa atingir, né? Para quem é o cliente que ele precisa mostrar o anúncio. Então, eu acho que são esses desafios, né? Da gente fazer com que o cliente entenda, porque nem todos têm maturidade de marketing para entender o que a gente de fato precisa. E isso é só um exemplo, né? Porque a gente precisa de muito mais informações, né? Do que uma lista de clientes.
Mas eu acho que esse é um dos maiores desafios assim, que a gente às vezes encontra no dia a dia, que às vezes quando o cliente começa a liberar as informações para a gente, o negócio flui, né? E aí ele percebe, ele vai ganhando mais confiança. Mas tem muito isso, né? A gente às vezes encontra algumas barreiras, né, nesse sentido. E é um dos desafios que a gente tem. É um dos desafios do marqueteiro, né? A gente muitas vezes tem que fazer muito com pouco. A gente até aprende a fazer isso, a gente consegue se desenvolver, mas eu sinto que poderia ter sido mais prático, mais rápido para o cliente se ele pudesse, né? E se ele tivesse essa visão. Só que eu entendo que é uma responsabilidade nossa também trazer e garantir essa confiança, né? Para que o cliente entenda a necessidade dele ir ali, disponibilizar os dados, oferecer as informações necessárias, fazer parte desse processo para ele acontecer de verdade. E quando a gente fala dos desafios do marqueteiro, eu vejo que muitas vezes é complexo entender todo o funcionamento de uma campanha do início ao fim. Então, eu recebi um cliente, ele tem um problema, né? E eu tenho que desenvolver tudo para que ele consiga ali resolver o problema e atingir o objetivo dele. Quando a gente fala de Google Ads, como que a gente pode fazer para desenvolver, né, um passo a passo rápido, uma campanha que vai gerar ali um resultado inicial para o problema do cliente? Então, é uma outra coisa que eu gosto de falar, assim, que não existe uma receita de bolo, né? Tudo a gente precisa analisar o segmento do cliente, o perfil, né? Cada empresa tem as suas particularidades. Mas, assim, hoje o que mais funciona no Google, e é comprovado isso, é a campanha de search, a campanha de rede de pesquisa, que é a campanha de palavra-chave, né? Então, quando a pessoa vai lá no Google, né, coloca uma palavra-chave e vai aparecer determinados anúncios. Isso hoje é o que funciona melhor, né, o que tem resultados mais relevantes, mais expressivos. Isso é comprovado. Então, eu acho que assim, a forma de ajudar o cliente mais rapidamente seria com campanha de search, né, campanha de rede de pesquisa, porque é muito mais fácil. Mas é aquilo, né? A gente sabe principalmente o desafio do B2B, né? Vou dar um exemplo aí. Então, às vezes é uma empresa de B2B com um serviço tão específico e às vezes nem a busca no Google não é tão relevante, né? Então, a gente precisa criar outras estratégias, pensar de forma mais estratégica para trazer esse resultado, que nem sempre vai ser tão rápido como uma empresa B2C ou um outro tipo de serviço. É aí que entra o encanto do inbound marketing, né? Principalmente quando a gente fala de B2B, o inbound marketing e o ABM são ações que a gente pode realizar que vão gerar ali um direcionamento e acredito que muito mais rápido para o cliente do que se ele pensar em focar só em uma coisa, né? Então, se a gente investe numa estratégia de conteúdo, entende a jornada desse lead, trabalha ele, abre mais o topo do funil, permite que mais leads cheguem para a gente poder entender e compreender as necessidades desses leads e ir trabalhando eles ao longo da jornada, a chance da gente conseguir um resultado efetivo é bem maior porque eu vou tendo essa inteligência de dados, né? De saber desse comportamento. E dados é um assunto muito relevante, extremamente atual, mas que eu vejo que muita gente ainda tem dificuldade de entender, principalmente de olhar para esses dados e saber o que eu tenho que olhar aqui? Quais são os dados importantes? Então, quando eu subo uma campanha de Google Ads, o que você avalia como os principais KPIs, né, que são os principais indicadores para você começar a observar o sucesso ou não dessa campanha? Então, também depende do objetivo, né, da campanha, que tem que estar alinhado ao objetivo de marketing, né, do cliente. Então, vou colocar aí uma campanha de lead, né? Então, uma campanha de lead, o que a gente vai analisar? Então, a gente vai analisar o CTR, né? Para quem não sabe, CTR é uma métrica que calcula o número de impressões, né, que o seu anúncio teve no Google, dividido pelo número de cliques que ele teve, para entender se esse anúncio está sendo relevante. Se a gente for mais prático para explicar, Rosane, é quase que se a pessoa está passando na rua, tem aquela quantidade ali de impressões, né? Ela tá passando na porta da sua loja. Agora, quem entra, né, é o clique. A pessoa entrou na loja. Nem significa que ela vai até o fim da jornada de compra, mas ela já entrou, então ela já está mais avançada nessa jornada. Então, o CTR é muito importante para a gente entender a relevância do anúncio, né? Porque se as pessoas estão vendo o meu anúncio, estão entrando, né? Estão clicando, é porque ele está sendo relevante para essas pessoas.
mas ela sozinha, né, é uma métrica que não diz muita coisa. Aí a gente vai também para métricas, por exemplo, como de conversões mesmo, né, quantas conversões trouxeram, né, a taxa de conversão, porque a pessoa entrou no site ou entrou na loja, igual o exemplo que você deu, mas qual ação que ela executou, né? Ela preencheu um formulário, no caso de lead, né, é a métrica aí que a gente tem, então preencheu um formulário, deixou seus dados, né, porque ela quer um contato de volta, então é uma métrica que a gente analisa. Outra métrica que a gente analisa é qual o custo desse lead, faz sentido para o meu negócio, né? Baseado no meu ticket médio, faz sentido? O que está errado? Precisamos, né, corrigir, precisamos ajustar, porque também não faz sentido. Você vende, por exemplo, um serviço que custa R$50 por mês e o custo do lead é 30, né? Então, tudo tem que ser analisado. Então, para lead, né, quando a gente pensa em meta de lead, conversão de lead, esses seriam os principais pontos aí que a gente olha. Aí quando a gente vai para compra, B2C, aí são outras métricas, outros KPIs que a gente olha com cuidado. Mas basicamente seria isso, tudo depende do objetivo de campanha e que precisa estar alinhado com o objetivo do cliente, né? E vendo tudo que você está falando, eu fico pensando, né? Todo dia tem alguém falando que a inteligência artificial vai tomar o espaço dos profissionais de marketing, mas são tantas sutilezas que a gente precisa de avaliar que é complexo pensar que a inteligência artificial vai tirar e vai conseguir, né, fazer isso melhor do que a gente, observar todos esses cenários, cada detalhe, né, do cliente, o que ele precisa de fato. Como que você vê esse cenário? Eu queria uma opinião sua e da Jéssica sobre como vocês leem esse momento, né, no qual as pessoas acham e acreditam, né, veemente que a inteligência artificial, em alguns anos, vai tomar 100% do nosso espaço como profissionais de marketing. Eu acho que o que as pessoas ainda não entenderam é que por trás de toda IA existem pessoas, né? Existem pessoas fazendo lá a programação da IA para melhorar e ela não funciona se ela não tiver um bom prompt de comando, né? Se ela não tiver um prompt de comando, uma pessoa ali, né, fazendo isso, então ela não funciona. E hoje, né, a gente tem milhões de ferramentas aí, a gente usa dessas ferramentas, mas a gente tem que também, não adianta, é a mesma coisa assim, você pegar uma pessoa que é totalmente leiga no marketing, que não entende nada de marketing, ela vai usar o IA como se ela fosse um profissional. Ali vai trazer dados que nem sempre são dados reais, que são dados, não é que não são reais, né, que não são confiáveis, né, que não são confiáveis. E agora já uma pessoa que é um profissional da área, ele vai entender se aquilo cabe, se não cabe, né? Às vezes ele reformula a pergunta. Então, assim, ela ajuda muito, né? Facilita, até na hora hoje de criar uma campanha, por exemplo, na hora de criar os anúncios, os textos, a gente põe um prompt lá e ela ajuda, ela dá ideias, né? Mas substituir o profissional, eu acho que ainda falta muito para isso. Eu acho que ainda vai sempre precisar de um humano, né, trabalhando isso. É o que você sempre fala, né, Rê? A IA, ela tá para auxiliar o nosso trabalho, mas ela não tem como substituir a nossa empatia e também a criatividade. Por mais que o ChatGPT dê ideias mirabolantes, você vai precisar adaptar, não dá para pegar o que ele te manda e aplicar para o cliente. E até como a Rosane falou, até para poder ter inteligência nas perguntas, precisa de um humano, precisa de alguém que entende, tem essa experiência e as skills de marketing para poder fazer as perguntas corretas. Com certeza, eu também acredito muito nisso. Eu acredito que nada vence a dedicação, o estudo, né? A pessoa se aplicar e estar ali constantemente se atualizando. Não vai ter tecnologia que vai conseguir superar, porque vai precisar dessas pessoas para poder operar essa tecnologia. Mas é uma tecnologia, uma ferramenta muito boa para a gente poder fazer boas leituras de dados, conseguir agrupar, né, as informações no lugar certo. Hoje lá na ROI a gente usa muito ChatGPT, a gente usa muito o SEMrush para pesquisa de palavras-chave. O próprio, né, Google, a ferramenta do Google, a ferramenta do Meta para fazer os anúncios pagos, ela traz muita informação, muitos dados, o MLabs, todos eles trazem dados e é importante que cada profissional na sua área consiga identificar quais são esses dados
mais relevantes, que vão realmente direcionar as futuras ações para a gente conseguir chegar num resultado de um cliente. E assim, a gente fica numa felicidade, né, gente? Que não é pouca, quando a gente consegue ver que a gente está avançando, que as coisas estão acontecendo. Toda semana tem análise de relatório, toda semana eu tô com a Rosane e com a Jéssica, olhando dado a dado, para poder entender o caminho, se a gente está percorrendo o caminho correto, o que está dando errado, o tempo que a gente tem para mudar a rota é melhor quando a gente faz essas análises semanais, né? Porque se a gente fica só para ver o relatório no fim do mês, né, acaba que a gente já perdeu o time, as coisas aconteceram, o dinheiro do cliente foi embora e a performance de resultado não aconteceu. Mas quando a gente pensa, né, em uma ação voltada para a área de ads, para a área de growth, pensando em performance, eu queria que você finalizasse, Rosane, trazendo para a gente o que você acredita que um profissional de growth e performance precisa fazer para se manter atualizado e conseguir se posicionar bem no mercado, né? Agregar essa experiência que você tem de anos e o que você fez para chegar até aí e conseguir se manter atual até hoje. Eu acho assim, hoje tem muito conteúdo na internet, mas a gente também tem que saber filtrar, né? Filtrar os cursos, filtrar até, né, o que tem de atual aí, porque hoje tem muita gente se dizendo, né, marqueteiro e vendendo cursos. Então é escolher as fontes certas, né, para se atualizar. E a atualização é constante, assim, eu pelo menos tenho a necessidade, né? Eu termino um curso, já emendo outro, emendo outro, porque eu sempre tenho essa sensação, né, de que se a gente não se atualizar, as ferramentas elas estão aí acontecendo. O Google muda muito, o Meta muda muito, né? Agora a gente tem várias outras ferramentas novas, então são mais coisas que a gente precisa aprender. Então não tem jeito, é um curso atrás do outro, mas claro, sempre pesquisando a fonte. Não dá para fazer um curso qualquer, né, de uma pessoa que apareceu lá no Instagram, um anúncio, aí você vai ver, né? Então sempre eu acho muito importante isso, né? A gente saber a fonte, né? Pegar cursos de fontes que sejam relevantes e a gente se atualizar. A gente até comentou outro dia, né, Rosane, que a gente até se endividava para fazer curso. Essa é a vida do marqueteiro, gente. A gente quer ficar tão atualizado, a gente quer estar por dentro das coisas e muda tudo muito rápido. E aí a gente foi aprendendo com a maturidade, claro que isso não é legal, e que a gente precisa filtrar e saber, né, as fontes certas, porque ali você entende, aprende, aplica, aí depois que você aplicou, aí você parte para a próxima etapa, faz um outro curso. E é interessante também a gente pensar que nesse mundo do marketing não existe bala de prata. Então não vale a pena cair, né, no conto da bala de prata e achar que você vai conseguir aprender num curso e vai ser a pessoa que vai solucionar o problema do mundo. Porque, na verdade, essas soluções elas acontecem com trabalho, persistência, né, uma constância para poder desenvolver e entender a necessidade do cliente. E a gente chega, às vezes, com cases que duraram anos para se solucionar, mas que valeu cada investida, que para o cliente também valeu cada investimento, né, e fez diferença para ele num longo prazo. E é claro que a gente ama quando dá um resultado de curto prazo também, as coisas acontecem, né, e depende do desafio de cada cliente, cada serviço, cada produto, né, que o cliente coloca no mercado. Gente, eu quero agradecer esse momento, né? Estamos chegando no fim, foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Rosane, nós temos um mundo ainda para desvendar sobre Google Ads. Nós falamos aqui de forma muito superficial, mas eu queria pedir ao pessoal, quem tiver dúvida de termo, ou quiser saber mais a fundo sobre alguma parte desse trabalho, manda pra gente, manda sua pergunta. Quem sabe a gente grava um próximo episódio focado somente num assunto-chave e a gente desenrola mais. A gente está aqui para falar com vocês, marqueteiros. A gente está aqui para falar com vocês, marqueteiros, e trocar muita ideia para a gente ter um time forte e uma comunidade forte de marqueteiros nesse Brasil. Obrigada, gente. Obrigada, Rita. Obrigada a vocês.